Olá pessoal, meu nome é Felipe Couto, eu sou psicólogo aqui da empresa Superdotação e hoje eu vou estar falando um pouquinho com você sobre os benefícios da pessoa passar pelo processo de avaliação cognitiva e ser identificada aí como superdotado. O primeiro benefício, que eu até considero um grande benefício, é a pessoa identificar a área de predisposição intelectiva que ela possui. Muitas pessoas entendem que a superdotação é um fenômeno global e essa ideia ela é errada. Na maioria dos casos, a superdotação é específica, ou seja, ela vai se manifestar numa área da vida humana, ou no máximo em duas áreas. Então, por exemplo, a pessoa ela pode ser superdotada em lógica matemática, mas não apresentar uma manifestação acima da média, por exemplo, numa área linguística. Isso é um processo normal dentro das pesquisas da superdotação. Então, no momento que a pessoa identifica uma área de maior predisposição, de maior potencial, de maior habilidade, ela pode direcionar os estímulos de desenvolvimento de talentos. Por exemplo, no caso da pessoa ser superdotada na área linguística, ela pode ter uma série de estímulos em termos de leitura, em termos de pesquisa, em termos de estudo, que vai levar a um desenvolvimento dessa área além de vamos dizer, além da média. Porque a superdotação, a gente tem que lembrar que é um potencial, não é necessariamente uma manifestação acima da média. Ela precisa estimular esse potencial para poder chegar a um grau de desempenho maior que a média da sociedade. Então, o grande benefício, o primeiro benefício que eu entendo, é a pessoa ela passar por esse processo de entender qual que é a área de predisposição intelectiva que ela possui acima da média. Isso vai levar a uma segunda consequência, que é ela não se nivelar por baixo. Muitas pessoas tendem a olhar no outro e ter o outro como referência daquilo que deve ser a sua manifestação. E se ela tem uma possibilidade, um potencial maior que a média, ter o seu referencial no outro acaba fazendo com que ela fique nivelada por baixo. Então, entender o seu modo de funcionamento e aquilo que ela tem de diferente em termos de potencial, possibilita que a pessoa se nivele por cima, aproveitando todo esse potencial que possui. A gente pode fazer referência aí a algumas pesquisas da psicologia positiva, dentro do meio corporativo, que chegou ao resultado que empresas que levam em consideração mais o desenvolvimento de talentos possuem maior desempenho e maior resultado do que aquelas empresas que procuram corrigir as falhas dos seus funcionários. Fazendo a correlação aí com a superdotação, a gente pode entender que um indivíduo que foca mais nos seus talentos, ele pode ter mais sucesso pessoal e profissional do que aquele que vive toda a sua vida tentando corrigir aquilo que não possui de maior habilidade. Isso não quer dizer, claro, que a gente vai ignorar por completo aquilo que nós precisamos arrumar em nossa personalidade. Porém, o foco, o cerne, a veia principal tem que ser o desenvolvimento daquilo que nós temos de positivo, aquilo que nós temos de potencial. A superdotação, a identificação da superdotação ajuda aí a pessoa a identificar qual é o seu viés de talento e a partir daí se nivelar por cima, não se ficar acomodado em relação aos próprios talentos. Um outro benefício que nós podemos citar é a questão da pessoa entender melhor o seu funcionamento. Muitos superdotados, ao olhar para o externo, ao olhar para a sociedade, ao olhar principalmente aí na fase infantil e da adolescência, percebem que funcionam de um modo diferente, que raciocinam de um modo diferente, que têm um desempenho diferente, levando aí até um processo de estigma. Quantos aí não são rotulados por uma série de situações por amigos ou até por professores e familiares. Então, quando a pessoa entende melhor o seu modo de funcionamento, ela pode criar uma série de mecanismos que elevam a sua estima, porque ela começa a entender aquilo que ela tem diferente e aquilo que ela tem de potencial, não olhando diferente como algo necessariamente negativo, mas o diferente também como algo super positivo aí dentro das características da superdotação. Espero que com esse vídeo você tenha entendido um pouquinho melhor os benefícios de você passar por um processo de avaliação cognitivo e se identificar enquanto superdotado, se for o caso. E convido vocês a entrar em nosso site e olhar outros artigos e ver outros vídeos falando sobre o tema superdotação e também conhecer um pouco dos nossos serviços vinculados a este público. Até o próximo vídeo e obrigado.